capítulo 3, versículos de 1 a 8, a Bíblia nos diz o seguinte: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Eu estou usando um argumento humano, diz Paulo. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo, ou seja, sendo injusto? Ele não pode ser injusto. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, que privilégio estarmos na Tua casa, neste domingo pela manhã, estudando ainda uma das maiores partes da Escritura, a Epístola de Romanos. Que nós possamos crescer através dela um pouco mais, que a nossa santificação, ó Deus, seja fomentada por Romanos nesta manhã. Possamos colocar no lugar aquilo que Tu desejas para nós neste tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos compreender um pouquinho hoje sobre a justiça de Deus, porque Paulo abre o capítulo 3 com reflexos no capítulo 2 para tratar de justiça de Deus. Em alguns momentos durante a pregação, vocês vão me ver citando o capítulo 2, não vai estar errado não. Você vai ter aquela sensação, mas o pastor está pregando o capítulo 3? Não, é porque eu estou fazendo referência ao capítulo 2 mesmo, tá? Porque o capítulo 2 está extremamente ligado ao capítulo 3. E havia algumas heresias nos tempos de Paulo, que ele está, com esses primeiros 8 versículos, derrubando. Uma delas, inclusive, era a acusação de que Paulo falava demais sobre a graça, no sentido de que o crente pode pecar à vontade. Essa heresia é conhecida como antinomismo, ou, mais um pouquinho para trás, na história, antiniomismo, né? Então, essa era a ideia de que o camarada podia pecar à vontade, porque a graça do Senhor, ela cobre os pecados. E Paulo, inclusive, cita aí na carta, no finalzinho dessa parte que nós acabamos de ler, no versículos 7 e 8 ali, que alguns caluniosamente faziam isso. Me identificavam esse ensino em Paulo e caluniavam Paulo, dizendo que ele pregava que podia pecar à vontade, que podia fazer o mal à vontade. Outra coisa interessante que acontecia naquela época era que o povo judeu achava que, por conta de ter recebido a lei, já estava salvo. Por conta de ter recebido a Escritura, já estava garantido. E Paulo vai combater isso dizendo o seguinte: olha, receber a Escritura só não adianta ter Bíblia em casa, tá, irmão? É isso que Paulo está falando. Adianta ter a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima do criado mudo, não. Esse negócio foi feito para ser colocado em prática. E aí ele vai trabalhar alguns ensinamentos sobre Deus, porque Deus não pode ser injusto. E é justamente isso que ele está dizendo para a gente. Deus vai julgar inclusive o judeu, porque ele não pode ser injusto. Porque se fosse injusto, como é que ele julgaria o mundo? Deu engasgado comigo mesmo. O capítulo 3 de Romanos pode ser dividido em 3 partes. Nós vamos estudar as 3, uma de cada vez. Então nós vamos começar hoje essa primeira parte. Eu acho que não vai dar tempo da gente acabar. E aí a gente vai ter que continuar a semana que vem. O sentimento é o seguinte: não vejo a hora de chegar em casa. Não é estranho isso? Eu passo por Volta Redonda, eu não vejo a hora de chegar em casa, meu Deus. Ainda falta 2 horas para chegar em casa, né? Porque para mim Taubaté virou casa. A primeira parte de Romanos vai do versículo 1 ao versículo 8, no capítulo 3. Então essa é a primeira parte. E a base dessa parte é que Deus é justo. É isso que nós vamos estudar hoje. Segunda parte, versículos 9 a 20,
Paulo vai deixar muito claro que todos nós, tem versículos conhecidíssimos aí, somos pecadores e que estamos condenados sem Deus. Então ele vai defender isso no meio aí do capítulo. E no final do capítulo, ele vai defender que a única solução, porque todos nós estamos condenados, é a salvação através da justiça de Cristo, e não a nossa. Porque o judeu achava que era justo por ele mesmo. Então ele vai acabar com os fundamentos do judaísmo no final do capítulo 3. Ele vai dizer, olha, se vocês estão achando que vocês estão justos por natureza, só porque vocês receberam a lei, querido, não há salvação sem Cristo. Cristo é o Cordeiro lá do Velho Testamento, e que agora traz a substituição total dos nossos pecados. E nós só podemos ser salvos através dele. Então, basicamente, é isso que nos aguarda aí, durante essas 3, 4, 5, talvez 7 pregações que nós vamos ter no capítulo 3, tá certo? Esse estudo de Romanos, que você começa jovem, quando você terminar Romanos, você está velho, né? Pois é, Lloyd Jones, eu não usei tanto Lloyd Jones dessa vez, tá? Eu gosto do comentário de Lloyd Jones sobre Romanos, mas dessa vez eu não usei tanto quanto eu costumo usar. Mas eu claro que li a parte. E ele diz o seguinte: estamos encarando, pois, um dos grandes capítulos da Bíblia, um dos mais grandiosos. E do ponto de vista da doutrina, certamente, diz Lloyd Jones, não há nenhum capítulo em toda a Bíblia que seja mais vitalmente importante que esse, de acordo com Lloyd Jones. Então, se isso estiver certo, eu acho que pode estar. Se isso estiver certo, nós temos algumas pregações muito importantes para a elaboração da nossa fé pela frente, no capítulo 3, para que nós possamos crescer. E há quem diga que existem alguns textos na Bíblia que são fundamentais para a compreensão de uma boa doutrina. Gênesis, João, Romanos, Efésios, são textos fundamentais para que possamos entender a doutrina bíblica, resumem a doutrina bíblica. E o capítulo 3 de Romanos, de fato, é fundamental para entendermos uma coisa chamada de justificação, que muita gente nem sabe o que é, mas que é tão importante para a salvação. Sem justificação não tem salvação, porque sem justificação nós não somos declarados aceitos, não há propiciação de pecados, Deus não nos perdoa se não houver a justificação, porque Deus não pode simplesmente perdoar pecados, se não houver substituto legal, porque Ele disse lá atrás, que a alma que pecasse, iria morrer, e Ele nos ressuscita, Ele não nos deixa na morte, então Ele tem que fazer isso legalmente, porque Deus é justo, Ele não pode simplesmente trazer de volta da morte, alguém que não foi justificado, alguém tem que pagar o preço que ele disse que pagaria. É aí que entra Jesus. E aí a justiça de Cristo passa para a gente. E o nosso pecado vai para Jesus na cruz. Isso é justificação, nós somos justificados. E é este o capítulo principal que vai tratar dessa questão. Paulo, depois de deixar claro que nascer judeu e ter a lei não garante, ou não garantem ninguém no céu, ele passa a falar do fato de Deus ser justo. Tim Keller, um dos grandes escritores do nosso tempo, um calvinista moderado, profundo, ele diz assim: se você estiver tentando viver uma vida de acordo com a Bíblia, não é possível escapar do conceito chamado para a justiça. Não tem como fugir da justificação, não tem como fugir dessa ideia nas páginas do Novo Testamento. Nós precisamos ser justificados por Cristo para que sejamos salvos. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse negócio de salvação legal, do ponto de vista jurídico, é que Deus é fiel. Deus sempre cumpre o que promete, porque a nossa fé está baseada nisso. Se lá no final der uma louca em Deus, e Deus falar assim: olha,
não vou cumprir não. Estamos no inferno. Estaremos no inferno. Então Paulo parte do pressuposto que a salvação prometida ao que tem fé está garantida não por conta daquele que tem fé, mas por conta da fidelidade de Deus. Percebeu isso? Que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? Ou seja, o homem é infiel, mas que importa se alguns desses homens foram infiéis? A infidelidade deles, por acaso, anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Paulo poderia muito bem ter colocado essa vírgula, ó Deus. É isso que ele está dizendo. Deus sempre é justo e Deus sempre é fiel. Preste atenção, toda a aliança de Deus feita com o homem, nós temos várias na Bíblia, ela se baseia em duas partes. A parte que cabe ao homem, ser fiel, anda na minha lei, estabeleça os meus estatutos. Em contrapartida, e eu lhe abençoarei, lhe farei próspero, lhe darei uma grande nação, trarei da tua descendência o rei que julgará Israel com cetro de ferro, como ele falou com Davi. Da sua descendência sairá o Messias. Percebe o outro lado? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O lado de Deus, ele sempre cumpre. E isso só se cumpre se você também fizer a sua parte. E a Bíblia diz, numa das maiores alianças do Novo Testamento, a maior de todas, na verdade, é que se você se arrepender e tiver fé, Deus salva você. E existe um pacote de benefícios nessa salvação, que Deus vai dar a você, e está dando já, se você já experimenta dessa salvação, que vem por parte de Deus e virá, porque Ele prometeu, porque Deus é fiel. Ele nunca deixa de cumprir a sua parte. Não adiantava dizer que a vantagem dos judeus foi que a eles foram confiados os oráculos de Deus, porque os oráculos de Deus não parecem tê-los beneficiado por causa da sua incredulidade. Os judeus foram incrédulos, receberam a palavra e não a obedeceram. Foi isso que aconteceu, e a sua falta de fidelidade negativou as promessas de Deus para eles. Eles não cumpriram a parte deles. Uma aliança tem duas partes, você lembra? Essa é a afirmação que ele faz aí no versículo 3, onde ele coloca em forma de pergunta: pois que dizer se alguns não creram? Ou seja, perderam. E essa é a mensagem de Paulo para a gente: se a gente não crê, a gente perde. Se a gente não confiar, a gente perde. Se a gente deixar de crer, abandonar, a gente perde. Porque a aliança é para quem cumpre a sua parte. E deixa eu dizer uma coisa para você, até para cumprir a sua parte, você vai precisar da ajuda de Deus. E sozinho você não consegue. Se você estiver tentando ser salvo sozinho, esqueça a ideia. Não é possível. A essência da sua resposta é que o fracasso dos judeus não afeta o fato de Deus ser fiel. Porque Deus cumpriria a parte dele, se os judeus cumprissem também a parte deles. Deus sempre cumpre a sua parte. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Deus fez promessas aos judeus e cumpriu na vida daqueles que perseveraram. E é isso que Paulo está dizendo: a falta de fé demonstrada por outros judeus não anula o fato de Deus ser fiel.
É inimaginável isso, de que Deus seja infiel, de que Ele volte atrás da sua palavra. As promessas incondicionais de Deus não dependem da fidelidade do homem, na verdade. Se assim fosse, nunca haveria nenhuma salvação. Não haveria salvação para nós se alguma parte dependesse só da gente. Por isso que eu estou dizendo, até a sua parte depende da ajuda de Deus. Porque até para tomar uma decisão, se você vai caminhar com Deus ou não, preste atenção no detalhe, isso é argumento arminiano. Né? Porque senão daqui a pouco alguém diz, ó, o pastor virou a casaca. Virou não. Vira não, parceiro. Isso não vira mais não. Né? Tem que descer um anjo e escrever na parede para isso acontecer. Então, só que em nenhum momento nós batistas defendemos que você é capaz de encontrar a salvação sozinho. Bate papo com os jovens aqui ontem. Que você é tão esclarecido, tão bom, tão capaz, que um dia você levanta de manhã e fala assim, olha, a melhor coisa para mim é servir a Deus. Eu vou levantar e vou procurar uma igreja e vou servir a Deus. Querido, você não faz isso sozinho, porque a Bíblia vai dizer claramente que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não consegue fazer isso sozinho. Você não consegue nem ver seu pecado, se você não foi iluminado pelo Espírito. E o nome disso na teologia é graça preveniente. A graça preveniente é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, lhe mostrando a sua situação de pecado. Por que é chamada preveniente? Porque vem antes de você se converter. E aí um dia você reconhece o seu pecado. Por que você reconheceu? Pelágio, herege lá da história da igreja, vai dizer que você reconheceu porque você nasceu sem pecado e tem toda a condição de reconhecer. Não é isso que a Bíblia ensina. Você reconheceu que o Espírito Santo ajudou, mostrou. Ficou nítido para você de repente. E aí Deus coloca você diante de uma decisão. Agora você reconheceu, reconheci. Entendeu que é pecador? Eu entendi. Sou pecador, sou pecadora, entendi. Eu preciso me arrepender, porque Deus já mostrou a você a necessidade do arrependimento. E eu quero seguir. Você quer mesmo? Quero. A decisão é sua. Deus deixa tudo claro para você decidir. Porque você tem livre arbítrio. A decisão é sua. Deus deixou de ser soberano? Não. Ele decidiu deixar você decidir. É simples assim. E a partir do momento que Ele decide deixar você decidir em relação à salvação, você é livre para isso, automaticamente você tem o poder de escolha de dizer, bem, eu quero, ou então eu não quero. Tem gente que reconhece esse negócio. É ou não é? Tem um pai aí que traz as crianças na porta, e um dia eu peguei ele ali de jeito. Ele chega ali, toca as crianças, vão. Ele mora aqui, ó, pertinho. Vão lá para o culto, vão lá para a escola dominical, daqui a pouco eu venho buscar vocês. Aí um dia eu peguei ele ali, eu falei, ops, ô moço, espera aí, parceiro. Ele, pois não? Suas crianças estão frequentando aqui com a gente? Sim, o senhor não vem, pastor, vou falar a verdade para o senhor. É o melhor caminho, mas eu não quero não. É o melhor caminho para as minhas crianças, eu não tenho dúvida. Eu quero que elas sejam crentes. Mas para mim ainda está difícil. Percebeu o detalhe? O cara entrega as crianças dele. Ele não sabe nem quem está dando aula, ele não sabe nem, mas ele tem fé. Ele já foi convencido que é o caminho. Mas ele disse, mas eu não quero. Para mim não dá, ainda não dá. E tem um monte de gente que faz isso. Tem familiares aqui que os familiares falam assim, leva meu filho domingo. E a gente fica assim, rapaz, quem tem que levar é você, rapaz. Não, leva com você. É ou não é? Porque já foi convencido de que o caminho é esse. O Eagles Kids é um sucesso, nem começou. Porque os pais sabem que é o melhor caminho. E quem que convence? É o Espírito Santo. Quem que mostra isso? É Deus que mostra, que senão a gente não enxerga. Senão a gente leva para Batuba, todo domingo.
Deus escolheu esse povo, Israel, formou esse povo para si, fez grandes promessas para esse povo, tratou esse povo segundo a graça, e viu esse povo fracassar várias vezes. Se esse povo fosse deixado por si só, já tinha sido destruído pelos inimigos. No entanto, é a despeito do seu povo que Deus leva avante os seus grandes propósitos e cumpre os termos da sua maravilhosa aliança, porque Ele é fiel. E é por isso que a gente caminha com o Senhor, mesmo com dificuldade, mesmo com as dificuldades, os entraves que a caminhada cristã nos traz. A gente caminha porque a gente sabe em quem a gente tem crido, é ou não é? A gente sabe que Ele é fiel. Ele vai cumprir o que prometeu lá no último dia. E é por isso que a gente sofre, a gente chora, a gente tem dificuldade para permanecer. A gente não quer vir, mas a gente vem. A gente não quer obedecer, mas a gente cede. A gente não quer ser transformado, mas a gente fala, Espírito faz, porque é o melhor para mim. Porque a gente sabe que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E a gente sabe que mesmo que a gente ainda não entenda, se Deus mandou, é o melhor para nós. E aí um belo dia você levanta de manhã e olha para trás e fala assim, olha, valeu a pena. Sofri, foi difícil, foi complicado. Eu me lembro dos primeiros dias de ministério pastoral, quanta dificuldade, quanto problema, quanta privação para poder pastorear. Mas eu olho para trás e penso, valeu a pena. Valeu muito a pena. De vez em quando eu encontro algumas pessoas, igual essa semana, alguém me ligou, uma filha na fé, que eu comecei a pastorear, ela tinha 8, 9 anos, talvez um pouquinho mais velha. E aquela menina deu tanta tristeza para a gente, porque se desviou, aprontou todas, voltou, se desviou de novo. Um casamento estranho, né? E agora está firme, firmou, mas firmou mesmo, a ponto do marido ser líder do Ministério de Homens da igreja. E ela me ligou e falou assim, pai, ela me chama de pai, pai, eu queria convidar o senhor para falar aos homens da igreja aqui, mas eu queria que o senhor viesse mais cedo. Porque um dos meus sonhos é ver meu marido sentado junto com o senhor, a gente conversando, almoçando. E ela falou a palavra mágica, né? Almoçando. Então o senhor fala de noite na igreja, mas o senhor vem mais cedo para a gente bater um papo. Saudade do senhor, da Bia. E aí você olha, irmãos, expulsei demônios e demônios daquela menina. Foi muito difícil, uma batalha mesmo. Chorei por conta dela, que era uma filhona. Cada saída dela levava um pedaço do meu coração. Mas eu olho para trás e digo, valeu. Né, de ver que não foi em vão. Paulo fala disso, né? O sentimento de que não foi em vão. Ele não quer ter esse sentimento. Então é muito importante que percebamos, a vida espiritual tem suas batalhas, tem suas dificuldades, tem seus problemas, ela não é fácil. Lutar contra si mesmo não é fácil, porque é a principal luta que a gente tem. Nosso maior inimigo não é nem o diabo, é o nosso eu. Porque se derrotarmos o nosso eu, o diabo vira ficha, vira fichinha, porque o diabo trabalha em cima do nosso eu, do nosso egocentrismo. Se não tiver mais o ego, não tem onde ele trabalhar, ele vai ter que fugir. É o que a Bíblia chama de resistir ao diabo. Eu não faço a vontade dele mais, porque ele trabalha em cima do que eu gosto, de pecar, de fazer de errado. Se eu não quero fazer mais, como é que ele vai trabalhar? Ele morre de fome na minha vida. Eu não o alimento. E a partir desse momento em que eu começo a crescer, eu começo a perceber que tudo aquilo que Deus disse que eu teria, começa a chegar.
É impressionante. E a gente olha à distância, a gente pensa assim, será? Será? Eu me lembro uma vez que eu estava pregando para o espelho, porque eu estava estudando homilética, a arte da pregação, e a gente tinha que estudar na época um pregador chamado Josué Irion. Você deve se lembrar dele, falava dos filmes da Disney. E a gente tinha que estudar a expressão, porque Josué Irion conseguia pregar num tempo em que todo mundo estava abandonando o pedestal, ele conseguia pregar fixo aqui no púlpito e ser impactante. Então a gente tinha que estudar como é que ele conseguia pregar imóvel, só se mexia daqui para frente e ser tão extraordinário. Então a gente estudava o cara. Porque a homilética faz isso, ela estuda expressões corporais, faciais, para você comunicar melhor. E aí a gente foi estudar o cara. Aí um dia ele falou que é o seguinte, que o pregador, ele tem que pregar para o espelho. E eu comecei a pregar para o espelho, para ver como é que eu pregava. Fazia apelo toda vez, espelho, coração duro. Nunca levantou a mão. E um dia pregando para o espelho, e na época eu era pregador novo, né? Não recebia muitos convites, eu sonhava. Nem a minha igreja me dava oportunidade ainda, porque eu não tinha nem começado direito, eu estava ainda... Só pregava na vigília, né, André? 5 horas da manhã. A maioria estava dormindo, e quem não estava dormindo já não estava ali há muito tempo, né? Aí meu pastor me colocava para pregar 5 horas da manhã. E aí, eu comecei a ficar triste com aquilo, né? Poxa, ninguém me convida. Poxa, ninguém... Sonhando com o dia que eu estivesse com a agenda cheia de compromissos no reino. E aí, eu fechei o olho e fui orar, né? Porque eu percebi que eu estava querendo demais. E fui falar com Deus, né? Ô Senhor, perdoa, isso é eu falando e tal. Isso é o eu, né? Falando. Não quero ser estrela, eu quero apenas ser seu servo. A ideia de querer trabalhar para o Senhor, viver do Evangelho, é para que eu possa servir o Senhor, é meu sonho e tal. Eu comecei a falar com Deus. E eu senti Deus naquele dia tão nitidamente, falando ao meu coração. Ele falou comigo, olha, seja fiel, que eu vou levar você longe. Seja fiel, só seja fiel, continue fiel. Você vai ver o que eu vou fazer. Irmãos, o dia que eu preguei na festa da 88 FM, antes do Oficina G3 tocar, que eu subi num palanque e que eu olhei 6.000 pessoas, eu já tinha esquecido daquela promessa de Deus, eu nunca mais tinha lembrado. Havia anos desde aquela promessa, que eu vi 6.000 pessoas embaixo, esperando. Eu escutei a voz de Deus, que até me desconcertou aquele dia. Eu nem preguei bem naquele dia. Se é que eu prego bem, mas naquele dia foi pior ainda. Mas eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Fui fiel ou não fui? Cumpri o que eu disse a você ou não cumpri? É muito interessante quando você olha para trás e percebe o quanto Deus foi fiel. Quem tem uma história, atesta a fidelidade. O problema é quando a gente não tem, porque a gente não cumpre nunca a nossa parte. E aí a gente não recebe, porque uma aliança tem 2 partes. E você não cumpre. Outra coisa que eu vou dizer para você sobre promessas de Deus. Toda promessa de Deus passa pelo crivo do tempo. E às vezes, como nos casos de Caleb, as promessas demoram mais de 40 anos para chegar. Mas permaneça fiel. Permaneça firme. O que Deus se propôs a fazer na sua vida, Ele certamente fará. Porque Deus não pode ser injusto e nem infiel. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E a promessa tem limite de tempo. Até a volta de Jesus Cristo, Deus vai cumprir tudo que prometeu a você. Tudo. Não vai deixar de cumprir nada. Por quê? Porque a volta de Jesus determina o final dessa época, dessa era, onde o pecado domina e o príncipe deste mundo é Satanás. Até ele voltar, Deus vai cumprir tudo o que prometeu para você.
se você continuar firme, se você perseverar. Porque se você tiver perseverado, é sinal de que você é. A própria igreja cristã, né, se ela fosse tão somente uma instituição humana, ela já teria acabado. O que mantém a igreja de pé é o poder de Deus. Irmão Clécio falou isso várias vezes durante a pandemia. Os irmãos estavam com medo, né? Os irmãos estavam com medo, meu Deus, vai ser da nossa igreja? Será que nós vamos ter que fechar as portas por falta de verba, por falta de entrada? A gente está com a igreja fechada, como é que nós vamos fazer? Clécio estava tranquilo e eu também tranquilo. Nós não tínhamos dificuldades. Por quê? Porque o dono da igreja é Deus, gente. Engraçado que as nossas ofertas tiveram uma pequena queda, tiveram, mas foram suficientes para pagar tudo e ainda construir. Enquanto vocês estavam em casa, a gente estava botando bloquete no chão, pintando, botando piso, porque foi suficiente ainda para melhorar o espaço físico. Hoje está lindo esse negócio. Quando vocês estavam em casa vendo a gente na TV, a gente estava ralando aqui, ó. Por quê? Tinha dinheiro até para construir. Fizemos essa frente toda na pandemia. Gostaram lá da área da sociabilidade lá? Gostaram da nossa área de comunhão? Ficou bonito? Ficou legal? Pandemia. Estamos ainda em pandemia. Vai entrar um vidrão bonito ali. Já entrou? Não, não enxergo daqui, né? Está para chegar um vidro ali, ó, temperado, bonitão. Você vai descer a escada ali, ó. Armação nova, tiramos aquele todo rasgado que estava ali, né? Você passava, tomava o tapa do todo, né? Porque estava rasgado, batia na gente. Para quem tem cabelo não faz tanta diferença, né? Então, agora isso não vai acontecer. Vai descer legalzinho. E ainda com aquele sentimento de que tem água sobre a sua cabeça, ó. Aquele negócio como é que chama? Como é que chama? A cascata, tem cascata. Tá certo? A gente está pensando até em botar uma Coca-Cola ali no caminho, para você curtir a paisagem, tomando, refrescar. Ou seja, a razão pela qual a igreja existe é porque Deus é seu dono e ela nunca vai acabar, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. É promessa de Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. Vários comentaristas concordam que esse versículo aí, essa citação de Paulo, vem do Salmo 51. Não sei se você percebeu o versículo 4. Essa citação paulina aí no versículo 4, quando ele diz assim, ó: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Os comentaristas concordam que isso é uma paráfrase do Salmo 51. Lá no Salmo 51, quando Davi peca com Betseba, e depois Natã aponta o dedo na cara dele e diz: esse homem é você, porque ele leva lá uma conversa para Davi, de um homem que tinha pegado a ovelhinha única de uma outra família. Ele tinha várias ovelhas, mas ele foi pegar a ovelhinha única da outra família, e matou essa ovelha única, e levou para ele, né, na verdade, e deixou a família sem nenhuma. Essa é uma expressão bem interessante, porque Natã estava dando uma volta em Davi ali, né, no bom sentido, fazendo Davi enxergar o pecado dele. E aí ele pergunta para Davi: Senhor, tu és o rei, tu és o que julgas. Esse homem roubou a ovelha de uma família que só tinha uma e ele tinha várias. O que a gente tem que fazer com esse homem que andou roubando a ovelha única dos outros aí? E aí Davi, sem perceber que o problema era dele, porque quando a gente está em pecado a gente fica cego. Então, muitas vezes Deus tem que usar de uma outra forma para a gente enxergar. Davi disse: esse homem tem que morrer. Eu fico pensando em Natã. Opa, deu certo. Davi, meu rei, esse homem é o Senhor. Rapaz, aquilo deve ter sido como um tiro no peito de Davi. Porque o senhor tinha várias mulheres no harém do rei, o senhor foi pegar a mulher de Urias, matou o marido, adulterou com ela. Deus está contra você, Davi. Você acha que Deus não vai levar em consideração o sangue do inocente derramado nas terras de Israel?
Esse homem é o Senhor. E Davi, então, naquele momento, Natan, depois eu falo contigo, sai e vai ter um momento com Deus. E ele se quebranta diante de Deus, se arrepende dos seus pecados, chora amargamente, e chorando, talvez, de joelhos, com lágrimas, diante de Deus, arrependido, ele escreve, talvez, nesse momento, o Salmo 51, arrependido do que fez. E ele diz assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Se arrepende. Eu tenho orado a Deus, fico emocionado, porque eu tenho orado a Deus para me arrepender como Davi. É essa situação que Paulo usa. A expressão de Davi na sua oração. O que ele está dizendo? Davi só recebe. O judeu sabia que citação era essa. Conhecia bem a história. Conhecia cada letra dessa frase de Davi. Porque eles costumavam orar o Salmo 51 quando pecavam. E o que Paulo está dizendo para os judeus é o seguinte, vocês precisam se arrepender assim. Porque Deus é justo. Ele vai punir. E eles sabiam quanto Davi sofreu por conta dos seus pecados. Mas que também o quanto ele se arrependeu. E Paulo está dizendo aos judeus, nós precisamos nos arrepender. Precisamos de arrependimento. Porque Deus é fiel mediante o nosso arrependimento. Precisamos voltar atrás. Não podemos caminhar numa ascendência em pecado achando que Deus vai cumprir sua promessa se a gente está caminhando para longe da nossa parte. E é por isso que ele está falando que não pode pecar à vontade. E é por isso que ele está falando que nós estamos condenados se pecarmos à vontade. Nós precisamos entender que Deus é fiel, Ele vai cumprir a parte dele, nós precisamos cumprir a nossa. Permanecer firmes em obediência. Porque o pecador, irmãos, é astuto. E eu caminho para o final dizendo o seguinte, ele anda pelo mundo, o camarada quando peca, preste atenção nesse detalhe que é importante, você não cometeu o mesmo erro. Isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo. Não procure culpados pelo seu pecado. O pecado é seu. Ah, mas o outro me fez pecar, porque eu permiti. Porque se agisse em santidade, o outro não consegue me fazer pecar. Então, quando eu tenho um problema com alguém da igreja, eu não fico culpando o outro, não. A primeira pergunta que eu me faço é a seguinte, eu errei nisso? Onde eu errei nisso? Eu tenho que me perguntar, estou errado? Porque a gente já tem um problema natural para reconhecer nossos erros, para encontrá-los. A gente já tem um problema natural para isso. Se a gente ficar culpando os outros, aí é que a gente não encontra mesmo. E a gente tem na igreja uma pá de gente mimada que acha que tudo que acontece com essa pá, com esse pessoal, é por conta do pecado dos outros, dos erros dos outros, dos problemas dos outros. Ah, eu não faço isso porque fulano me olhou de cara feia na escada, então não vou fazer mais nada para Jesus, porque ele me olhou de cara feia, não é nada. Você que é preguiçoso. Vamos falar a verdade. Você que encontrou um monte de compromisso, quer fazer as coisas que lhe dão mais prazer e não quer se envolver com as coisas de Deus. A grande questão é essa. Ou então você está muito preocupado com a hora extra, que você precisa ganhar mais, e aí você não quer trabalhar na igreja, porque você quer ter direito de fazer hora extra, para dar um celular novo para sua filha no final do ano. Ou até mesmo para comprar arroz. Mas vamos falar a verdade, pelo menos. Fica colocando a culpa em ninguém. Ah, não vão à igreja todo domingo, porque a gente vai à igreja todo domingo e a gente não cuida da família. Ô querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o melhor lugar para você cuidar da sua família? Que não é a sua casa e a igreja.
Você está dizendo mesmo isso? Que o melhor lugar para você cuidar da sua família é o shopping? É isso que você está dizendo? Porque a conta não fecha. Se você for pensar logicamente, não fecha. Tem que ter lazer? Concordo. Tem feriado emendado para isso, tem folga para isso. Domingo é dia do Senhor. Ah, mas meu cônjuge não ajuda. Larga para trás e vai. Ou vem. Larga para trás. Salvação individual, querido. Você vai colocar a sua vida espiritual em risco. Sua fidelidade em risco. Porque o seu marido não quer nada com Jesus? Sério. Eu conheço gente que na minha família que não se converte por causa do cônjuge. E vão os dois abraçados para o inferno. Medo de quê? De perder? A Bíblia diz que quem ganhar a própria vida aqui vai perdê-la lá. Mas que quem perdê-la aqui vai ganhá-la lá no céu. Então, você tem que desconsiderar muita coisa da sua vida aqui para caminhar com Jesus, senão não caminha. Se quiser viver uma vida só de prazeres, querido, eu amo shopping. Eu amo muita coisa que hoje eu não faço, não dá tempo de fazer, porque é o reino em primeiro lugar. Não tem esse negócio, né? Tem gente que gosta de dar uma caminhada no jardim todo dia, tem ou não tem? Não é legal? Uma caminhada no jardim, eu vou dar uma caminhada ali. O Flávio faz uma caminhada em volta lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Gostoso, não, Flávio? Ver os bichinhos, os passarinhos. Eu, por mim, eu dou uma caminhada no shopping todo dia. Eu gosto de shopping. Eu dou uma caminhada no jardim, eu dou na segunda, na terça, na quarta eu já canso. Já vi todos os pássaros, aquele ali estava ali ontem, está ótimo. Eu gosto de ir para o shopping. Sabe por que eu gosto do shopping? Eu gosto do shopping porque o shopping tem tudo. Se eu quiser tomar um café, tem. Se eu quiser almoçar, tem. A sobremesa tem. Ovelha tem. Ah, pastor, que bom que eu te vi. Senta aí, vamos conversar. Pronto, outro gabinete, no shopping. É. Gente, shopping não é lugar de gabinete não, gente. Só deixar claro para vocês, tá uma informação. Porque eu já estou indo para o shopping de São José justamente para não fazer gabinete no meu passeio no shopping. É. Pastor, que bom que eu te encontrei. Aí eu fico com aquele sentimento, meu Deus, eu tenho que estar alegre agora, como é que é isso aí? Né? Coloca no meu coração, que tipo de sentimento que eu tenho que ter. Plena sexta-feira, né? Que bom que eu te encontrei, né? E eu não quero ser aquele pastor que fica assim, né? Opa! Eu também não acho justo, isso não é correto, não é sincero, então não é legal, né? Então tem pastor que olha o cara lá no corredor, ele já entra na parede, pastor. O cara... Também não, né? Encontrar você é bom demais, desde que não seja para gabinete no shopping. Eu pago café, não, irmão, não precisa. Eu tenho café de graça lá na igreja, vai para lá, né? Você não. Mas eu gosto de shopping, eu gosto de passear, eu não me veja como um cara amargo que não gosta de. Eu gosto. Só que o prazer do crente é meditar na lei do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos a Ubatuba. Não é isso que a Bíblia diz, não. Eu estou com uma já notaram que eu estou com birra com esse negócio de Ubatuba domingo, né? Vamos fazer um bate e volta. Aí vai, não, mas para o culto da noite eu venho, tá, pastor? Vem nada, eu fico aqui só olhando. Chegou não. Domingo à noite, à tarde, voltando de Ubatuba, não chega. Como diz o André, não chega, velho. Não chega. Mas aí, na hora que tudo dá errado, é culpa de quem? A igreja não me visitou. A igreja não me ligou, o pastor não entrou em contato comigo. Olha, o irmão me olhou de cara feia. A minha esposa não tem compromisso com Deus. E aí você deixa de cumprir a sua parte com Deus. E a promessa de Deus é uma aliança. Se você cumprir a sua fidelidade, seu fruto, Deus vai lhe abençoar muito. Mas você precisa cumprir sua parte. Porque o servo de Deus tem uma parte para cumprir. Lembra da parábola dos talentos? O cara não cumpriu a parte dele. Os outros dois sim. Existe uma parte que cabe a você.
E é disso que Paulo está falando. Tem gente que põe a culpa na falta de cuidado da igreja, mas você já pensou em quantos somos? Já parou para pensar que a igreja dobrou o tamanho e que as 24 horas do pastor continuam as mesmas? Já parou para pensar? E aí a gente escuta uns negócios pelo corredor assim, ó, não tem nada para os homens da igreja, não tem nada para as crianças da igreja, não tem nada para os idosos da igreja, não tem nada para os casais. Você não tem ideia como uma semana, ontem eu encontrei um grupinho ali, que eu não vou citar o nome, na salinha, que me chamou, pastor, faz isso mais não, pastor. O que foi, meu? O que aconteceu? Não coloca a semana Cantares de Salomão na mesma semana do evento para as crianças, não, que a gente não aguenta, não. Que é bugalho, coloca em outra semana no ano que vem. Porque emendou, ó, a gente está trabalhando direto. Veio a semana e agora já pegamos nas coisas das crianças. Porque quem carrega o piano, gente, geralmente é o mesmo pessoal. Aí, geralmente também quem reclama que não tem nada, nem põe a mão no piano. Então a gente fica numa situação aqui, muito difícil. E aí o cara ainda põe a culpa na gente ainda. Para a frieza espiritual dele. Nós abrimos live aí, sinceramente, eu já pensei umas 4 vezes em acabar com isso. Por quê? Porque o cara agora está em casa, agora ficou pior ainda. Porque ele fica de casa, você que está em casa, você mesmo. Fica aí só recebendo. Estou falando que você que é da igreja, não é você que recebeu esse vídeo de outra pessoa e nem conhece a gente direito, não. Você que é da igreja que está aí. Fica no bem bom, né? Tomando um cafezinho brasileiro, deitado na cama, lá abrindo um celular, joga para a tela e fica. Que vida, hein? Inútil. Não é o pastor não, é Deus mesmo falando com você. Estava na hora, né? Que vida inútil. Ah não, eu estou com medo da Covid. Querido, 60% dos municípios do Brasil no mês de setembro não acusaram nenhuma morte por Covid. A pandemia está acabando. Já está na hora de voltar, passou da hora. Depois que nós voltamos, a igreja está cheia aqui, ó, pessoal de casa, a igreja está cheia. Não tem ninguém com Covid. Não morreu mais ninguém. Ah, pode morrer? Pode, mas você também pode morrer espiritualmente aí, você vai correr qual risco? A igreja atual valoriza mais a vida física do que a vida espiritual. Esse é o erro. Muita gente, né? Muita gente. Quando o apóstolo Paulo fala de Davi, ele está dizendo o seguinte: faça o homem a sua parte, porque Deus não vai deixar de fazer a dele. Você só perde essa bênção de ter Deus ao seu lado se você quiser. Se você debandar, se você abandonar, porque você pode ser infiel, mas Deus permanece fiel. Deus nunca abandona os seus, mas infelizmente Ele é muito abandonado. Como é que está a sua vida? Para onde você está caminhando? Para mais perto de Deus ou para mais longe? É uma pergunta que você sempre tem que fazer. Porque ninguém começa uma queda já pulando do precipício espiritual. Você começa a esfriar, você nem percebe no começo. E quando você acorda, você já está tão longe de Deus que não consegue nem orar mais. Então, como é que está a sua vida com Deus? Vamos orar por isso? Senhor, que nós sejamos impactados pela Tua palavra mesmo, confrontados, que isso gere em nós compromisso, porque a fé vem pelo ouvir. E precisamos de fato, não é só aquele que vai se converter que precisa de ouvir. Nós vamos precisar disso durante toda a nossa carreira, porque a Tua palavra vai dizer claramente que precisamos ser edificados conforme a Tua palavra. Possamos obedecer, possamos caminhar para junto de Ti, sempre para mais perto do Senhor. Que não abandonemos as práticas do início da nossa conversão, como a Tua palavra aconselha, mas que consigamos aumentar, evoluir, sem abandonar as primeiras coisas. Abençoe, ó Deus, o crescimento dos Teus servos. Nossa igreja tem crescido, não só numericamente, tenho visto a maturidade de muita gente aqui dentro do Teu povo.
somos hoje unidos, estamos fortalecidos na palavra, unidade na doutrina, ganhando pessoas, mas há muitos ainda frios, caminhando por fora, apenas observando o movimento. E tu estejas aquecendo o coração destes também, porque queremos viver um avivamento, Deus, um avivamento de obediência à tua palavra, um avivamento de oração, não os avivamentos como já vimos em algumas partes do mundo na história, com desvios doutrinários, não, um avivamento para os joelhos, um avivamento para o amor ao próximo, um avivamento por amor ao Senhor, um avivamento realmente de vida no altar, de pecado abandonado, de arrependimento verdadeiro, um avivamento que valoriza os princípios, os valores espirituais do teu reino, do teu evangelho. Senhor, estejas nos avivando, esse é o nosso desejo. Avivas, ó Deus, o teu povo, para que possamos viver segundo a tua vontade, esse é o nosso desejo. Nós oramos assim, estejas impactando-nos, fortalecendo-nos, para que naquele dia possamos ouvir a frase: você está bem, filho fiel, pode entrar na alegria eterna do teu Senhor. Nós oramos por isso, esperamos por isso, oramos em nome de Jesus, amém.